Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a introdução à modelagem de dados. O primeiro treinamento que eu dei foi ali o início do Power BI. Talvez isso aqui seja um complemento ali para a estrutura de dados. Separei 8 passos a passos aí para a modelagem do banco de dados. E, no meu ver, seriam os mais importantes. Para algumas outras pessoas, provavelmente tem algum outro passo que seja interessante. Mas, no geral, acho que esses aqui são primordiais nisso daí. Primeiro passo ali, acho que não só na modelagem de dados, mas em qualquer projeto, em qualquer solução que nós vamos trabalhar, nós precisamos entender ali o cenário do cliente, da solução, do que nós estamos fazendo. E assim, um banco de dados é a mesma coisa, né? É entender o que nós estamos mexendo, quais são as tabelas, quais as funções de cada uma, né? O que está estruturado de dados. Depois falar um pouco sobre o MER, logo em seguida o DER, depois falar um pouco sobre cardinalidades, o modelo lógico, as normalizações das tabelas. A normalização da tabela também pode ser feita ali pensando no Power Query. Depois um dicionário de dados, porque é um ponto bem interessante, né? Às vezes um consultor ele vai para um novo desafio de um projeto novo e precisa ter alguma coisa para dar uma sustentabilidade naquele projeto, algum chamado foi aberto. Então, o próximo consultor que vai mexer, ele precisa entender ali o cenário. Então, o dicionário de dados é uma coisa bem importante. E depois implementar, né? Fazer todos esses passo a passo, implementar um modelo físico, né, do nosso banco de dados e começar a mexer nele. A primeira etapa é entender ali o cenário. O cliente, ele compra no fornecedor, né? O fornecedor, ele pode ser várias coisas, uma fábrica, um fabricante, um lojista, um revendedor, um funcionário e assim por diante. A procura do cliente no produto, né? E onde ele vai buscar esse produto. E aí, o que que nós temos aqui, né? Um cliente, ele pode comprar diversos telefones. Diversos telefones ele pode ser fabricado por mais de uma fábrica. Pensando aqui na Samsung, um exemplo. A Samsung ela pode ter a fábrica 1, 2, a 3 e a 4 no Brasil, um exemplo. E o modelo, sei lá, J5 da Samsung, ele pode ser fabricado por todas essas fábricas. Mas esse telefone ele não pode ser fabricado pela Apple. Seguindo aqui, vamos pensar que nós temos três entidades aqui, que seria o cliente, o telefone e o fabricante. Digamos que fosse uma tabela. Essas tabelas elas precisam de algumas propriedades, né, que seriam as nossas colunas. Então, seria algumas propriedades do cliente. Seria nós ter várias colunas para fazer um cadastro dos clientes. Então, ter ali o CPF, o nome dele, a forma de pagamento do telefone, qual foi o modelo do telefone, assim por diante. Eu separei só alguns, mas tem vários. Pode ser diversas coisas que pode ter de propriedade para cada tabela. O telefone é a mesma coisa. Seria a marca, o modelo, a cor, o armazenamento dele e assim por diante. E o fabricante não é diferente. Ele precisa saber qual é a fábrica que foi desenvolvido, né? Foi efetuada ali a construção daquele produto, o endereço e o contato deles. E um ponto bem importante, os dados eles devem ser preenchidos, né? Então nós não podemos deixar esses dados vazios, em brancos. Quando nós vamos olhar ali num visual, né, de um usuário final, digamos que é um gerente, é um supervisor que está vendo aqui o status da sua fábrica, né? E aí, se você não colocar qual foi a fábrica, no caso, né? A fábrica um ou 2 que teve mais vendas, então na sua tabela você deixou de preencher isso daí. Vai ficar um gap ali, né, de visualização para o entendimento do que cada fábrica está produzindo. Então, digamos que eles precisam cortar custos e falar, poxa, essa fábrica, a fábrica com menor custo tem que ser fechada ou fazer um retrabalho com essa fábrica, né? Digamos assim, não está produzindo o que precisa, então vamos fazer um retrabalho com essa fábrica. E aí, para eles ter essa visualização, eles precisam do dado ser sempre preenchido. Outro cenário aqui seria do cliente. Digamos que vai ter um sorteio de um telefone para um cliente. E se não tiver, sei lá, o nome do cliente, é difícil, né? Se não tiver ali o telefone para entrar em contato com ele, também fica um pouco difícil. Então, por isso, essas informações elas sempre devem ser preenchidas. E aí, passando para o segundo ponto. O que que é o MER? O MER, basicamente, ele é uma sigla, tá? Ele fala sobre modelo de entidade de relacionamento. Ele vai descrever o nosso cenário, tá? Então, ele vai pegar as entidades, que seria, no nosso caso, seria o cliente, o telefone e o fabricante. Então, ele vai passar todos os seus atributos e relacionamentos. Digamos assim, a entidade é o nosso cliente, o telefone e a fábrica. E cada um deles eles vão ter os seus atributos, respectivamente as suas colunas de cada tabela. Então, o cliente é uma tabela, o telefone outra e o fabricante outra. Então, as colunas, né, seriam os nossos atributos. E o nosso relacionamento é falar que, assim, o cliente, ele compra o telefone. E o telefone, ele pertence ao fabricante. Pode colocar como
ele é fabricado pelo fabricante, ele é vendido pelo fabricante, mas de qualquer forma ele foi, de uma certa forma, ele pertence ali ao fabricante. E aí, além do MER, nós temos o DER. O DER ele já fala que é um diagrama, né? Diagrama de entidade de relacionamento. Então, o DER ele é o quê? Ele é literalmente, né? Vai ser representado graficamente o MER. Então, o MER nós vamos escrever dessa forma aqui, né? O que que é entidade, o que que é os atributos e quais são os relacionamentos. E aí no DER nós vamos trazer a escrita, né, do MER e vamos aplicar num diagrama que seria o DER, que seria basicamente isso daqui, o nosso cliente. E aí nós vamos ter aqui os nossos atributos, né? Vamos falar que o cliente ele compra o telefone ele é fabricado pelo fabricante. E aqui nós vamos passar aqui os atributos de cada um. Passando aqui para o nosso quarto passo, né? Seria a definição das nossas cardinalidades. Alguém sabe o que que seria as cardinalidades? Aquela de muitos para muitos, né? Isso, exatamente. Seria você. Tentei deixar um pouco mais específico aqui, né? Nós podemos ter vários clientes, várias compras, vários telefones, mas nós temos apenas um fabricante daquele telefone. Nós temos várias fábricas desse telefone, mas a Apple ela não pode fabricar um telefone que seria, sei lá, um S4, um exemplo, né? Que seria de outro fornecedor. E a Motorola ela não pode fabricar um iPhone X, um exemplo. Então, é nós termos isso daí, que um cliente ele pode comprar mais de um telefone ele pode ser vendido para mais de um cliente. Um fabricante ele possui mais de um telefone e assim por diante, tá? Só que ele só pode ser fabricado por apenas um fabricante. E ali nós vamos fazer o quê? A definição do nosso modelo lógico. Então, nós falamos sobre várias entidades, sobre várias propriedades, né? E depois o nosso relacionamento. Então, o nosso modelo lógico ele vai fazer o quê? Ele vai pegar tudo isso daí que nós já vimos até esse momento e vamos começar a fazer uma construção. Digamos que o usuário final ele precisa ver quais foram as vendas, quais foram os modelos que foram vendidos, quais foram os CPF dos clientes que adquiriram, né, esse produto e qual foi a fábrica que vendeu. Então, ele vai ali, vai tratar esses dados, vai fazer uns relacionamentos e vai criar uma nova tabela. Isso daí ele vai definir o nosso modelo lógico e possivelmente aplicar nisso no dashboard ou num outro tipo de visualização. Que seria a nossa normalização de tabelas. O que seria normalizado nessa tabela? Nós temos o fabricante, que seria o nome da nossa tabela, e aí alguns dados, que seria contato, endereço e fábrica. Normalizar talvez o nosso endereço. Talvez o contato sim também, pensando em discriminar ali o país, né, o DDD e depois o número. Daria para fazer isso também, na verdade. Mas no exemplo aqui eu usei mais o endereço. Vamos fazer um filtro. O usuário ele precisa saber qual é a cidade que mais compra o produto dele. Daria para fazer pelo contato, digamos que pelo DDD ou pelo código postal ele conseguiria ver isso daí, qual o país ou a cidade. Mas no endereço também, ele pode dizer assim, no CEP tal, eu tive muitas vendas, né? Então eu queria saber em questão é isso, né? Os endereços. Imagina que o endereço em específico ele viria, né? Rua tal, bairro tal, número tal, CEP tal, cidade, país e assim por diante. E aí nós vamos quebrar isso daí. Vamos colocar o nome da rua, o número da rua, o CEP, a cidade, o país e assim por diante. Isso daí seria a normalização, para ficar algo mais intuitivo, ser algo mais assertivo, o usuário ele conseguir fazer um filtro nas informações que ele precisa, conseguir extrair uns dados mais evidentes ali. O que que eu pensei aqui também? Nós falarmos um pouco sobre o dicionário. Vou dar um exemplo. Eu atuei recentemente num projeto e fiquei com alguma dificuldade, então tive que atrapalhar um pouco o dia de outros consultores para entender o cenário que estaria ali, conversar, adquirir informações para poder atuar nesse projeto. Digamos que ele teve uma outra oportunidade de ir para outro projeto e aí esse projeto que ele finalizou ficou com a sustentação, né? E aí o Otacílio ele vai atuar num chamado, algo assim do tipo. O que ajudaria muito o Otacílio era o quê? É ter uma tabela, né, de identificação. O pessoal chama muito de dicionário de dados, que seria o quê? Mostrar nessa tabela todas as tabelas que nós temos, todos os relacionamentos que foram feitos, qual foi o nome do relacionamento e qual é a descrição disso daí. Digamos aqui, ó, o telefone. A tabela telefone ela tem um relacionamento que seria de fabricante com cliente. O fabricante ele fabrica, o cliente ele compra. E a descrição é os telefones disponíveis para venda. Dessa tabela são esses telefones que estão disponíveis, já foram fabricados, digamos assim, e essa tabela ela se conversa tanto com o cliente
e fábrica. E para vendas e tudo que nós temos ali de dados dá para fazer isso daí. Se alguém já teve a oportunidade, até mesmo o Júlio já atuou com isso daí. Eu acho que assim, no começo, quando a gente está fazendo alguns cursos técnicos, alguma coisa do tipo, ou até iniciando a faculdade, assim, o pessoal fala muito dessa parte em si, né? Então, você acaba aprendendo tudo. Tem a parte de caso de uso, né, que você acaba fazendo, né? Hoje é até interessante saber isso, porque algumas desses tipos de coisas que você está mostrando no treinamento, Zara, acho que é até interessante, às vezes, para nortear o consultor quando ele está criando alguma solução para poder entender, né, a Sim. solução toda e também até para colocar documentação, né? Acho que vocês não vão chegar até nesse nível, né? Mas, por exemplo, o Mary e o Dare ali vai ajudar, por exemplo, assim, independente do sistema, tá? Se for em SharePoint, se for em .NET, se for em Power Platform, ajuda bastante você modelar suas entidades ali, né? E você colocar isso na documentação, né? Isso ajuda você a seguir o seu projeto até para futuramente alguém sustentar esse projeto. Isso, exatamente, essa é a ideia mesmo, realmente. Onde pode ser aplicado isso daí? Em questão aos dados. Vamos falar um pouco sobre a área de desenvolvimento, né? Isso nós pode usar tanto no .NET, no Power Platforms, em planilhas de Excel, colunas calculadas, SharePoint e assim por diante. Separei algumas coisas aqui que é um pouco mais do nosso dia a dia aqui da S4R, né? Do que eu já tenho visto, tenho atuado. Então, o Excel uma coisa acho que não pode, né, muito do padrão. O SharePoint, o Power BI, SQL e o Oracle. Então, tudo isso daí que foi implementado, isso daí pode ser aplicado nesses caras e até outros, né, diversos que temos por aí. O que que eu fiz? Eu criei um Power BI aqui, só para a questão mesmo do relacionamento. Digamos que não teria nenhum relacionamento aqui. O cliente ele faria o quê? Em questão a nossa tabela principal e assim por diante. Um fabricante faz a venda para o cliente, no caso, para vários clientes. No caso, o cliente aqui, né? Nós separamos uma tabela, fizemos ali o nosso modelo, e aí o nosso cliente ele compra do nosso fabricante. E aí seria o CPF do nosso cliente estaria vinculado a isso. O nosso modelo estaria relacionado ao nosso telefone. E a nossa fábrica ao nosso fabricante. E aí, pensando também aqui no nosso SharePoint, deixei dois exemplos ali para todo mundo entender um pouco mais. Vou abrir aqui a configuração da lista. Quando nós falamos sobre ter os dados ali todos preenchidos, o porquê? Nesse caso aqui, nós temos um código de vendas. E aí o que acontece? Eu quero filtrar esse cara. Como que eu vou chegar nessa venda aqui, sendo que eu não tenho um código de vendas? Digamos que esse aqui seria o ideal para ver o status da venda. Então, o vendedor ele vai lá e joga o código da venda que ele realizou. Se foi aprovado, se não foi, se foi entregue, qual é o status dela e assim por diante. Não tem como ele ver porque foi preenchido faltando esse tipo de informação. Então, se você vier aqui, ó, vou colocar algum bem genericamente aqui em análise. Eu não preenchi aqui o código da venda e vou salvar. E ele salva, né? Isso é um erro. Nós não podemos fazer isso em alguns campos. Então, nós temos que colocar como obrigatório. Então, nesse caso aqui, ó, código da venda, nós temos que vir aqui, né? E exigir que essa informação ela tenha um valor, né? Então, dando OK aqui, um Ctrl F5 na página, ele já vai acusar aqui que ele realmente precisa dessa informação. Tá vendo? Então, ele já está falando aqui, ó, informação necessária. E aí, se eu for aplicar mais uma vez isso daí, ó, se eu tentar salvar, ele já está acusando. Fala, pô, cara, esse dado aqui, ele realmente tem que ser imputado, você tem que ter esse dado. Isso daqui pode ser preenchido de várias formas, né? Em questão do Power Apps, no fluxo do Power Automate, pode ser feito isso daí. Nesse caso aqui é isso, mas eu vou colocar aqui na mão. Então, eu vou lá e salvo. E aí, ele já consegue fazer isso daí. E nas informações que ele não tem, ele está pedindo isso daí. Digamos, eu vou filtrar aqui, ó, não tem o nome. Como que eu vou filtrar esses caras aqui, né? Digamos que eu tenho centenas de milhares de informações. E eu colocar isso, ele vai trazer todas aquelas informações, mas eu queria uma específica, sendo que eu não tenho. Então, se eu fazer o filtro aqui direto e falar assim, ó, eu preciso do código da venda, eu vou conseguir trazer esse cara. Assim, digamos que eu tenho vários dados, centenas de milhares, mas eu consegui chegar num específico. Por quê? Eu preenchi todas as minhas informações corretas, eu não deixei nenhuma ponta solta ali nos meus dados. É você tentar não deixar nenhuma ponta solta do seu projeto, da sua modelagem de dados. E aquilo, é entender o cenário, aplicar a modelagem e depois você conseguir seguir com isso daí no seu desenvolvimento. Usei aqui também aquela planilha, né, aquela tabela que eu usei no primeiro treinamento do Power BI. Eu vou abrir ela aqui. Seguindo isso, o que seriam as nossas pontas soltas aí? É não deixar esse tipo de informação, né? Então, nós teríamos que deletar essa informação. Aqui no Power BI em específico, ele levaria essas linhas em brancas, né?
Então, nós temos que sempre ir tratando esses dados para trazer essas informações mais corretas, né? Isso daqui seria tudo campus nulo. Então, eu falei até com a Júlia referente a isso hoje, e ela falou para mim, pô, o que que eu preciso, né, para levar informações para o Power BI e não precisar ficar tratando um tanto? Trata-se o dado antes, né? Então, pô, eu tenho dúvidas aqui, então vai lá e deleta isso. E aí ele vai começar a trazer essas informações mais casadas, trazer o nome correto, não ficar mudando, né, a questão, vamos supor, atualizei o dado e agora não vai se chamar mais código do cliente, vai se chamar CD cliente. Isso daí já vai começar a dar erro na nossa aplicação em específico. E até porque assim, né? Aí, lógico, tá? Esse é um exemplo que você tá dando, né, Isaac? Do Sim, Excel. Quando a gente trabalha com Excel, a gente até fala para o cliente que, assim, não é a melhor maneira de trabalhar, né? Diretamente com exato. Excel, né? Usa realmente uma ferramenta, uma forma de modelar esse dado de outra forma. Que seja usando um SharePoint, que seja usando um Dataverse, que seja usando um SQL, porque eu acho que isso acaba auxiliando bastante, né? E quando é no Excel, você tem livre-arbítrio lá para ficar mexendo em nome de coluna, esse tipo de coisas, mudando ordem, mudando o tipo do dado. E quando você tem uma ferramenta de base de dados ali por trás, ela acaba te auxiliando a impedir que esse tipo de informação seja realmente trafegada. E aí nós vamos falar um pouco sobre o SQL. Então aqui nós vamos criar a tabela, vamos conseguir denominar o nome da tabela, o tipo dela e assim por diante. É interessante nós sempre colocar, nunca deixar valor, espaço, unidade, ou ID, espaço produto, sempre você deixar casado, até mesmo na criação do próprio SharePoint. Quando nós formos criar, sei lá, código, o nome da coluna código, se você for colocar isso em extenso, né? Sempre tirar ali os caracteres especiais e depois você mudar para ver ele bonitinho. O espaço também, porque depois quando você vai chamar isso daí lá no Power Apps, no Power Automate, vai vir quebrado, né? E aí para você conseguir ler em específico aquela codificação daquela coluna, daquela lista, ele vai vir quebrado. Então, se você trazer ele certinho, casadinho, você consegue ter umas informações mais corretas, tá bom? Então, criando sobre o nosso produto, né? Esse daqui. Depois nós vamos falar um pouco sobre o nosso cliente. Seria a mesma coisa, vamos trazer o tipo dela, quantos caracteres pode ser trago nisso daí. E depois também as nossas vendas. É basicamente isso, pessoal. Às vezes é preciso voltar um pouco, né? Dar um passo atrás, entender o nosso cenário, do que nós já pegarmos e já sair desenvolvendo tudo isso daí. E possivelmente não seria tão ideal para o nosso trabalho, porque vai ter um retrabalho, vai precisar voltar, vai precisar entender o cenário. Então, se nós tivermos calma, olhar isso daí, desenvolver a modelagem de dados, depois começar a colocar a mão na massa com o desenvolvimento da solução, é o ideal. Queria colocar alguns pontos aí. Quando a gente está desenvolvendo uma solução, às vezes a gente fala assim, não, cara, eu vou já começar a criar a base de dados aqui no SQL, vou começar a criar as telas, isso, aquilo. Tipo, calma, vamos com calma, né? Vamos modelar primeiro, vamos entender todas as regras de negócio do sistema e assim por diante. Até o Isaac estava desenvolvendo um projetinho dele mesmo em Power Platform para ele poder pegar alguns conceitos específicos. Ele aprendeu bastante nesse projetinho e a gente sempre trocava ideias sobre isso, né? O Isaac, ele fez de um jeito, a gente falou assim, pô, cara, mas isso aqui, isso lá. Então, assim, a gente percebeu que se você não para poder pensar na ideia antes, você acaba já meio que criando telas, isso e aquilo, e você acaba tendo um problema depois de ter o retrabalho. Ou seja, é interessante você fazer esse mapa mental primeiro, né? Entender o que realmente você quer resolver com aquela solução, né? Que tipo de problema ela resolve, antes de pensar realmente em tela e codificação, né? Eu acho que isso acaba agregando bastante aí.